Bom dia, galerinha! A paz do Senhor Jesus. Ouçam o som dos passarinhos que nessa manhã já estão louvando e engrandecendo o nome do Senhor. E nós também o louvamos e engrandecemos por mais um dia de vida. Estamos passando por alguns dias difíceis. Infelizmente, não podemos estarmos indo congregar e também não podemos estarmos tendo o EBD. Mas acredito que os pais de vocês estejam ensinando a palavra, orando e louvando ao Senhor Jesus junto com vocês. Isso é muito importante porque nós precisamos nos alimentarmos da palavra de Deus para crescermos na graça e no conhecimento. Hoje nós iremos começarmos um novo trimestre da nossa lição, que tem por tema Igreja, a Casa de Deus. Nós iremos aprendermos mais sobre este lugar que é tão especial na nossa vida, onde nós vamos louvar, adorar e ouvir os testemunhos que o Senhor Jesus tem feito na vida das pessoas. Então, neste momento, quero convidar cada um de vocês nos seus lares, fechar os vossos olhos e vamos orar e falarmos com Deus para darmos início à nossa história bíblica. Amém? Senhor Jesus, estamos na Tua presença e te agradecemos, ó Deus, por esta linda manhã de domingo. Senhor, que cada criança no seu lar seja tocada, Espírito Santo de Deus, por esta palavra, que o Teu Espírito venha agir e venha fazer com que elas cresçam na graça e no conhecimento da Tua palavra. Nos fortalece e nos ensina de Ti, que possamos sairmos mais fortes e confiantes de quem Tu és e de quem nós somos em Ti. Abençoe as suas famílias, abençoe a vida de cada criança que está ouvindo essa palavra. Em nome de Jesus. Agora vamos todos juntos recitarmos o versículo. No já, tá bom? 1, 2, 3 e já! Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido, como se todos fossem irmãos. Salmos 133, 1. Parabéns! Ó, salva de palmas para vocês! Agora, vocês terão que decorar esse versículo durante essa semana aí e falar sem olhar na revista, tá bom? Combinado? Então, essa é a tarefa de vocês. Depois de Jesus ter sido crucificado e ter pagado pelos nossos pecados para que tivéssemos a salvação e estivéssemos ligados a Deus outra vez, ele foi colocado num sepulcro. Mas, ao terceiro dia, algo maravilhoso aconteceu. Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Aleluia. Mas estava chegando o momento de Jesus voltar para o céu. E os seus discípulos estavam muito tristes, pois eles não queriam ficar longe do Mestre. Eles amavam Jesus, gostavam dos seus ensinamentos, daquilo que ele ensinava, e sabiam que ele era o Salvador. Então, Jesus, antes de ir, disse assim para eles, que ele iria para o céu, mas que ele iria enviar o Espírito Santo de Deus, o Consolador. E assim, eles nunca iam se sentir sozinhos. Estariam sempre cheios de alegria aos seus corações e sem medo, sem temor, porque o Espírito Santo nos dá força e coragem, nos anima e nos faz a cada dia sermos mais fortes e corajosos em Jesus. Certo dia, estavam todos os discípulos reunidos no mesmo lugar, quando, de repente, ouviu-se um barulho que parecia como de um vento muito forte, e aquele barulho encheu toda a casa. E eles começaram a falar em outras línguas. O Espírito Santo desceu sobre eles. Naquele dia, era dia da festa de Pentecoste, e haviam pessoas de diversos países que foram ali para a festa de Pentecostes. Ao ouvirem aquele barulho, muitas se ajuntaram para ver o que estavam acontecendo. E quando chegaram lá, ficaram surpresas, porque estavam entendendo o que eles estavam falando nas suas próprias línguas. Então estranharam. Ei, essas pessoas que estão falando não são da Galileia?
Como, pois, a gente está entendendo eles falando na nossa língua? Como é isso? O que eles não entendiam é que eles estavam falando em outros idiomas porque o Espírito Santo de Deus havia descido sobre eles. Então, Pedro, um dos discípulos de Jesus, se levantou e começou a falar sobre Jesus. Ele testemunhou aquilo que o Senhor havia feito. Falou do amor de Deus por nós. E naquele dia, quase 3.000 pessoas aceitaram a Jesus. Sim, quase 3.000 pessoas. E não para por aí, viu? Eles continuaram anunciando a palavra de Jesus. E quanto mais eles falavam de Jesus, mais pessoas aceitavam. E quanto mais eles falavam, mais pessoas queriam receber ao Senhor. E a igreja ia crescendo, 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 crescendo. Estava ficando muito grande. Todos aqueles que se convertiam eram orientados pelos discípulos. Estes ensinavam a eles sobre a palavra de Deus e a importância de não apenas ouvir, mas de colocá-la em prática, lembrando-se sempre de amar a Deus acima de todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, não fofocar, não ter inveja, não ficar brigando, ajudar sempre uns aos outros, perdoar, ser paciente, ser amoroso, ser generoso. A igreja primitiva aprendia essas coisas e colocava em prática. Sara, a minha farinha acabou. Você não poderia me dar um pouco de farinha? Claro, irmã Dorca. Claro que eu lhe dou um pouco de farinha. Se precisar de mais, pode vir pegar. A igreja primitiva procurava colocar em prática tudo aquilo que eles estavam aprendendo. E eles eram muito solidários e generosos entre si. Ninguém tinha necessidade de nada. E caso tivesse, sempre um procurava ajudar o outro. Ninguém passava fome ou sentia frio. Eles se ajudavam entre si. Se alguém estivesse com necessidade de comida, o outro dava um pouco de comida. Se alguém não tivesse um cobertor, o outro dava o cobertor para eles dormirem. Eles tinham tudo em comum. Alguns deles vendiam as suas propriedades e repartiam dinheiro com aqueles que precisavam. Eles eram muito amorosos e viviam o amor de Jesus. Vendi minha propriedade. E o que você vai fazer com o dinheiro? Vou ajudar uma família da minha igreja. Coitados. Todos os gados deles morreram. Não lhe restaram nada. Então eu ajudarei. Era lindo de ver como eles eram bondosos uns com os outros e como eles procuravam viver a palavra e agradar a Deus. Eles eram uma igreja muito abençoada e muito linda. Eles tinham comunhão e essa comunhão foi colocada no coração de cada um por meio do Espírito Santo de Deus. E vocês, sabem o que é comunhão? Se não, então eu vou ler para vocês o que é comunhão. O que é comunhão? Sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir. Identificação. Comunhão é algo que vem do coração de Deus para o nosso coração. E a igreja primitiva tinha isso em seu coração. Eles tinham os mesmos sentimentos, que foi colocado pelo amor de Deus em seu coração. Também tinham o mesmo modo de pensar, que era segundo aquilo que eles aprendiam na palavra. O mesmo modo de agir e sentir. Quando eles viam a necessidade um dos outros, eles procuravam agir e sentiam as dores dos outros. E identificação. Eles se identificavam como irmãos. E quando um passava na rua e viu o outro, eles se cumprimentavam com muita alegria e ficavam felizes em ver o seu irmão em Cristo Jesus. E essa alegria que nós sentimos na casa do Senhor. Porque todos nós somos diferentes. Viemos de famílias diferentes, falamos diferentes, pensamos diferente, vestimos cada um de um jeito,
Cada um gosta de uma coisa, um gosta de azul, outro gosta de rosa, outro gosta de vermelho. Cada um tem uma opinião, mas o que nos une? O que nos une é o amor de Deus. O amor de Deus é o que une você a mim, eu a você. A partir do momento em que nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo vem morar no nosso coração e começamos a fazer parte da família de Deus. E como parte da família de Deus, todos aqueles que também aceitam ao Senhor Jesus passam a ser os nossos irmãos ou irmãs em Cristo Jesus. E o Senhor se alegra quando nós nos ajudamos, nos amamos, mas se entristece quando nós ficamos com fofoca, brigas e intrigas. Isso não é comunhão. E como nós aprendemos hoje, a comunhão ela é algo que foi colocado no nosso coração através do Espírito Santo de Deus. Por isso, precisamos procurar mantê-la sempre no nosso coração, porque a igreja é este lugar, o lugar onde as pessoas são diferentes, mas estão unidas pelo amor de Deus e procuram viver em comunhão uma com as outras, se compreendendo, se respeitando. E se nós temos alguma diferença, precisamos vencermos elas em amor e não brigando, não com ódio, porque isso não agrada a Deus. O Senhor espera que vivamos o verdadeiro evangelho, que a gente venha amar e perdoar de todo o nosso coração e não acusar ou maltratar o nosso irmão, porque isso não alegra o coração de Deus e não provém da sua palavra. Que você e eu possamos termos comunhão um com os outros, mesmo nesses dias que estamos longe, estamos ligados pelo amor de Deus e não existe nada que possa destruir o amor de Deus nos nossos corações. E esta é a história bíblica de hoje, que possamos colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos aprendido e que a gente venha viver em comunhão um com os outros, procurando nos amar, nos respeitar e orar sempre pelos nossos irmãos da nossa igreja e do mundo inteiro. Adiante vai seguir uma foto com as respostas da nossa lição, caso vocês tenham a revista com vocês já, tá bom? Beijos! Tchau, fique com Deus, que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês, que logo, logo a gente venha voltar a se ver. Eu mando um beijo também em nome da tia Sara, tá? Que Deus me abençoe a vida de vocês, nós amamos vocês e estaremos orando por vocês, tá bom? Beijo, que Deus abençoe vocês e grande abraço. Tchau, galerinha. Paz do Senhor, Deus abençoe.